Here on page 77, I have this conversation between Marco and Anthony. Okay, can you see? Anton, I think this is. I don't know the name of this boy here, but can you see? He's holding what seems to be like a magazine or a newspaper. Okay, and they are talking about some topic which is here in this newspaper or magazine. I think it's a newspaper. Well, so let's listen to their conversation, okay? I will play twice. Eu vou pôr duas vezes, tá bom? So take a listen. Page 77. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Did you see that article about the world's most expensive speeding ticket? No. What did it say? It said the ticket was for $300,000. $300,000? That's crazy. That's got to be a mistake, right? I don't think so. The driver asked the judge why the fine was so high, and the judge said that since the driver was a millionaire, he could afford it. But the law is the same for everyone, isn't it? Well, this was in Switzerland, and the judge told the reporter that it was legal to fine rich people more. Then I'm glad I'm not in Switzerland. Or rich. So I will play it once again, okay? Page 77. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Did you see that article about the world's most expensive speeding ticket? No. What did it say? It said the ticket was for $300,000. $300,000? That's crazy. That's got to be a mistake, right? I don't think so. The driver asked the judge why the fine was so high, and the judge said that since the driver was a millionaire, he could afford it. But the law is the same for everyone, isn't it? Well, this was in Switzerland, and the judge told the reporter that it was legal to fine rich people more. Then I'm glad I'm not in Switzerland. Or rich. Well, so as you can see here, Marco is talking about some news that he finds to be incredible. Okay, he doesn't believe that news. So he said, "Did you see that article about the world's most expensive speeding ticket?" Take a look at the word ticket here. Remember, I told you in our previous classes that the word ticket has different translations in English. So you can translate ticket as passagem, right? Passagem. Do you remember the other translations for tickets? There are three translations. Multa, ingresso. Exactly, Rachel. And I can also say ingresso. Perfect. So ticket can be passagem, multa, or ingresso. What's the translation of ticket in this context here? Multa. Multa, exatamente. Por causa da palavra speeding, exatamente. Ó. É uma multa por excesso de velocidade, na verdade. Ó. A speeding ticket é uma multa porque a pessoa estava acima da velocidade. Speeding ticket. So, did you see that article about the world's most expensive speeding ticket? Ó, você viu aquele artigo sobre a multa por velocidade mais cara do mundo? Ó, the world's most expensive speeding ticket, a multa por velocidade mais expensive, né, the most expensive do mundo. Aí ele fala, no, what did it say? Não, o que it say? So pay attention, the word it here is referring back to the article, okay? So the question is, what did it say? O que ele dizia? Ele quem? O artigo. Okay, o que ele dizia? It said the ticket was for
$300,000. Então, ó, ele, né, o artigo, dizia que a multa foi de $300 mil. $300,000? That's crazy. How would you translate this expression here, guys? That's crazy into Portuguese. Huh? How would you translate that? Que louco! Que é assim, ó, que loucura. Ou então, isso é louco, literalmente, né? Ó, isso é louco. But pay attention. Translators usually, ó, ao pé da letra está escrito isso aqui, ó. That's é o isso é. Crazy, louco. O que os tradutores fazem? Eles adaptam. Eles fazem assim, ó, que loucura, ou então eles trocam aqui por loucura. Eles falam assim, nossa, isso é loucura. Que coisa mais louca. Ou então eles poriam assim, ó, que coisa mais doida, que coisa mais louca. Tá bom? Tá vendo? Tudo isso daqui é adaptação, porque na realidade, só lembrando, a tradução ao pé da letra é isso aqui, ó. Isso é louco. Isso é louco. Nossa, isso é louco. Que não soa muito bem em português, dependendo do caso, tá bom? Quer ver? I'm going to show you some other examples with this structure here. Olha só. Imaginem que alguém fale alguma coisa tipo assim, ó. That's disgusting. Disgusting. That's disgusting. Aqui é um D. Disgusting. Disgusting significa nojento. Nojento. Oh, that's disgusting. Então, ao pé da letra, that's disgusting significa isso é nojento. Isso é nojento. Mas eu posso traduzir assim, ó. Meu, que nojo. Que nojo. Tá vendo? Pondo o que ali, fazendo uma exclamação. Ó, that's disgusting. Que nojo. Entenderam? E assim você vai criando estruturas em inglês. Então, another example, olha. Déclassé significa algo deselegante, deselegante ou sem classe. Algo até mesmo vulgar. Tá bom? Vulgar. Déclassé is a word that comes from French and they use in English. In English, they have expressions like, for example, that's so déclassé. That's so déclassé. Então, ao pé da letra, ó, isso é tão deselegante, isso é tão sem classe, aí as traduções vêm assim, ó, nossa, que falta de elegância. Tá vendo? Eu tô adaptando, ó. Você tem que aprender a fazer esse tipo de adaptação. Que falta de elegância. Tem tradutores que traduzem assim, pegando a ideia do vulgar, aí eles falam assim, olha, que baixaria, seguindo esse padrão aqui do que loucura, que nojo, que baixaria, e o padrão em inglês vai começar com that's, tá vendo? Ó, that's so déclassé, that's disgusting, that's crazy, e assim por diante, tá bom? I'm just teaching you how to think in English and how to adapt some adjectives into Portuguese, ok? Você não é obrigado a fazer adaptação, né? Vocês não são obrigados a fazer adaptação, but sometimes it sounds much better in Portuguese to adapt do que fazer a tradução ao pé da letra literalmente, tá bom? So, moving on. $300,000, that's crazy. That's got to be a mistake. That's got to be a mistake. Let me call your attention to this. That's got here. That's got to be a mistake. That's got to be significa deve ser. Ó, deve ser. That's got to. No caso, o verbo be ali, né? Então, na verdade, ó, o verbo be é o verbo ser, que tá aqui, ó, ser. E isso daqui, that's got to, significa deve. Deve. Quando você está tentando tirar uma conclusão
a partir do que te disseram, ó. That's got to be a mistake. Deve ser um erro. That's got to be a mistake. Mistake é erro, né? Então fica that's got to be a mistake. Deve ser um erro. Right? Certo? Aí o menino fala, I don't think so. O que ele disse? Eu acho que não. Eu acho que não, exatamente. Como é que ele falaria eu acho que sim? Então, olha, eu acho que sim. Could you repeat, please? I don't think so. Think so? Eu acho que sim é assim, ó. I think so. Aí para você negar, você nega o think, né? Então fica I don't think so. Então vejam que esse so que tá ali, ele não tem uma tradução. Vocês perceberam isso? Eu vou escrever aqui para vocês visualizarem isso, ó. Eu acho que não. Você pode pensar assim, né, professor? Esse so aqui significa sim, não é? E esse so aqui significa não. Não, não é isso. Olha só. Prestem atenção, ó. Quando a pessoa disse eu acho que sim, ela está se referindo a algo que foi dito antes, não é? A toda uma frase que foi dita antes. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que não o quê? Aquilo que foi dito antes, tá bom? E o que foi dito antes? Foi dito isso aqui. That's got to be a mistake. Deve ser um erro. Então, esse so que está aqui em inglês, ó, esse so que aparece aqui no fim da frase, ele recupera toda a frase. Então, esse so, ó, eu vou escrever aqui separado, ó, replaces the entire previous sentence. Replaces the entire previous sentences. O que é isso? Ó? Replace é o verbo substituir. Então, esse so substitui a frase anterior toda. Ó. So replaces the entire previous sentence. Como assim? Olha só. Quando ele fala, just a moment, that's got to be a mistake, a pessoa, I don't think so, o que a pessoa está falando, na verdade, assim, ó, I don't think that's got to be a mistake. Ó, I don't think that's got to be a mistake. E se fosse na forma afirmativa, né, a ideia é a mesma, tá bom? Então, esse so aqui, lembrem disso, tá? Não significa o sim ou não. Na verdade, ele está aqui para recuperar toda a frase anterior. O que vai dizer que sim ou que não é o verbo que está antes, que está aqui, no caso, no presente, não. I think, eu acho, eu penso que sim. I don't think, eu acho, aliás, eu não acho, eu penso que não. Entenderam isso? Gravem isso aqui, ó. O so, nesse tipo de estrutura, recupera toda a frase anterior, tá bom? Então, continuando, ó. The driver asked the judge why the fine was so high. Do you understand the word fine here? Fine? What's a fine? Ó, se alguém... Multa, exatamente. So, fine here is multa, ok? Ó, the driver asked the judge why the fine was so high. Então, o motorista perguntou ao juiz por que the fine was so high. A multa era tão alta. And the judge said that since the driver was a millionaire, he could afford it. Do you remember that I already told you in one of our previous lessons something about the word afford? Lembram-se que eu falei para vocês o que era afford? Qual é a tradução de afford? Recursos. Recursos? Tem a ver, na verdade é ter recursos financeiros para, né? Tipo, frescura não, ter recursos financeiros. Ou então, simplesmente poder, né? Poder fazer algo porque você tem grana para fazer aquilo. Então, olha, no caso aqui, o juiz considerou que por ele ser milionário, ele podia pagar, né? And the judge said that since the driver was a millionaire, então, ó, e o juiz disse que,
já, esse since que está aqui significa já que, tá bom? Since. Vocês aprenderam que since é desde, né? Desde. Mas o since também tem várias traduções, tá bom? Uma delas é já que. Ó, já que. In this context here, the best translation é já que, ou então visto que. Ó, o juiz disse que, já que o motorista era milionário, he could afford it. Ele poderia pagar. Pagar o quê? A multa. A multa. So, this word it here, right? The word it is referring to the word fine, que tá aqui, ó. Vocês têm que sempre localizar o referente do it, porque vão aparecendo vários it ao longo do texto, e cada um tem um referente diferente, né? Aqui, ó, what did it say? Referia-se ao artigo. It said também refere-se ao artigo. Agora, esse it aqui já se refere a fine, a multa. Bom, but the law is the same for everyone, isn't it? Esse it que aparece aqui agora, ó, esse it aqui se refere a quê? Qual o substantivo? The law, que tá aqui, ó, tá bom? The law. So, the translation is, ó, a lei, mas a lei é a mesma para todos, não é? Ó, não é? Ela não é? Ela quem? A lei. Deixa eu só aceitar o Leandro aqui, just a moment. And then I have here, well, this was in Switzerland. Switzerland é Suíça, tá? So, well, this was in Switzerland. Bem, isso aconteceu na Suíça. And the judge told a reporter that it was legal to fine rich people more. So, e o juiz disse a um repórter lá na Suíça que era legal. Esse legal significa permitted by law. Ó, permitted by law. É legal, não legal de divertido, alguma coisa do tipo, é legal no sentido de lícito, tá? Ó, permitted by law. So, it was legal to fine rich people more. E esse fine aqui significa o quê? Multar. Multar, exatamente. So, can you see, ó, the word fine here is multa, né? É o substantivo multa. But now, I have the verb, ó, to fine, é o verbo multar. Rich people more. E o juiz disse a um repórter que era legal, ó, permitted by law, to fine rich people more. Multar mais as pessoas ricas. Then, I'm glad I'm not in Switzerland. Então, eu tô feliz aqui por não estar na Suíça. E o Marco diz, or rich. Ou por ser rico, né? Ou por ser rico. Tá vendo que palavras são omitidas? Olha, na tradução, ao pé da letra, ele diz assim, ó, ou rico, ou rico. Só que aqui fica oculto por ser rico, ou ser rico, ok? Well, now, I need 2 volunteers to read the text. Who would like to read the text? Vai And acontecer. 2 volunteers? Just read. Marta, you're going to be Marco, okay? Marco. Ok. I need another volunteer to be Anthony, guys. Pay attention to this. This part here of the page. You have here conversation tip. Can you see? The word tip significa dica. So, conversation tip é dica de conversação. Ó. Tag questions. Use tag questions to encourage a response to your statements. So, pay attention to these 2 parts of the text that I'm going to call your attention to now. Here, I have a tag question. And here, I also have a tag question. Samuel, what are tag questions? So let's talk about tag questions now. So pay attention. In English, we have a structure called tag questions, também chamadas de tag endings. Tag endings, ok? Vocês vão ver as 2 terminologias.
E o que são essas tag questions ou tag endings? Elas nada mais são do que grammar structures used at the end of a sentence. Grammar structure used at the end of a sentence. Let me change the color of my pen here, just a moment. So these grammar structures called the tag questions are always used at the end of a sentence, and they are there to ask for confirmation. They usually ask for confirmation. So think about the word né in Portuguese. Né is the combination of não plus right? We always use né at the end of questions. So, for example, olha só, pay attention. I'm gonna give you a very simple example first, okay? And then I give you more complex ones. So pay attention. Imagine that I am talking to someone, okay? Eu quero dizer uma coisa e, ao mesmo tempo, buscar confirmação para ver se aquilo que eu disse está correto ou não. Então, por exemplo, ó, eu afirmo o seguinte, ó. Você é mexicano, não é? Olha só, você é mexicano, não é? No português falado, a gente falaria assim, ó, você é mexicano, né? Ó, você é mexicano, né? Como é que eu traduzo esse você é mexicano, não é? Olha só, será que eu posso falar not is? Tipo assim, ó, not is, não é? Not is. Pay attention. In English, obviously, you don't say not is, okay? So, Samuel, how do I translate não é? Bom, it's very difficult to translate não é, because it will depend on the sentence, okay? So, before I go to translation, I'm gonna give you other examples here in Portuguese. Né? Por exemplo, ó, você gosta de chocolate. Ó, você gosta de chocolate, né? Você gosta de chocolate, não é? Ou então, agora deixando bem claro, você gosta de chocolate, não gosta? Você gosta de chocolate, não gosta? Tá vendo? Quando eu falo esse não gosta, eu estou buscando uma confirmação para aquilo que eu acabei de dizer, percebem? Ó, eu disse isso, eu afirmei, ó, você gosta de chocolate. Eu quero buscar, ouvir da pessoa se ela gosta ou não. Aí eu falo, não gosta? Vou dar mais um exemplo. Pay attention. Você foi ao show da, sei lá, da Rita Lee, não foi? Ó, você foi ao show da Rita Lee. Aí agora, vejam, como é que eu falo aqui? Como que eu busco uma confirmação? Ó, você foi ao show da Rita Lee. Vejam só, eu uso a palavra não, certo? E eu pego o verbo que tá aqui, vocês perceberam, ó. Eu pego o verbo da frase, let me show you here, olha. Eu pego o verbo que eu usei e repito o verbo lá no final, ó. Eu pego o verbo que usei e repito o verbo. Isso é um padrão, ó, mesmo em português. Aí eu vou repetir o verbo aqui, ó. Você foi ao show da Rita Lee, não foi? Não foi? Just a moment. Você foi ao show da Rita Lee, não foi? Ó, outro exemplo agora no futuro. Você vai ao parque mais tarde, não vai? Você vai ao parque mais tarde, não vai? Tá vendo? Eu sei que a pessoa aparentemente vai, mas eu quero confirmação para essa informação. Ó, você vai ao parque mais tarde, não vai? Vejam só, em português é possível você trocar tudo por né. Ó, você é mexicano, né? Você gosta de chocolate, né? Você foi ao show da Rita Lee, né? Você vai ao parque mais tarde, né? So, pay attention. The word né in Portuguese is very informal and you can use né all the time. But
Na verdade, existem formas específicas, que é recuperando o verbo já usado dentro da frase, tá bom? Aqui o verbo seria o verbo vai, né? A forma do verbo ir conjugada no presente, ó. So, as you can see here, even in Portuguese, we use the same verb, which is in the sentence, okay? But in English, it is a little bit different. A gente vai ter que usar um verbo, but we will not use the verb which is in the sentence. The only exception is the verb to be, okay? When we have the verb to be, we use the verb to be. So, for example, você é mexicano. Você é mexicano é assim, ó. You are Mexican, right? Ó, you are Mexican. Tô afirmando. You are Mexican. Como que eu falo não é? Eu vou falar Aren't you? Exatamente, ó. Aren't you? Aren't you? Eu tô falando com a pessoa, né? Então, agora eu escrevo o verbo to be, negando, ó. Você é, em inglês é you are. Como é que eu falo você não é? Assim, ó. Aren't you? So, pay attention. When I have the verb to be, a gente vai repetir o verbo to be. Só que vejam, a question tag funciona assim, olha. Quando a frase é positiva, a question tag vai ser negativa. Vocês perceberam? Ó? Sempre. Se for positivo, lá vai ser negativo. Só que pode haver o contrário também, ó. Eu posso ter uma frase que seja negativa direta. Por exemplo, ó. Você não é mexicano, é? Ó, você não é mexicano. É? Tá vendo, ó? Eu estou afirmando, aliás, eu estou declarando que a pessoa não é mexicana. Aí eu busco confirmação para checar se aquilo que eu estou dizendo está correto ou não. Então, quando a frase é negativa, a question tag será positiva, ou seja, é o contrário. Aí acontece que em português aparece aqui só o verbo, tá vendo? Ó? Só o verbo. Mas em inglês eu tenho que montar a question tag assim, ó. Verbo mais sujeito, subject. Essa aqui é a estrutura da question tag, ó. Tá vendo? Eu usei essa estrutura aqui, ó. Verbo mais sujeito. E eu vou ter que usar aqui também, ó. Verbo mais sujeito. Então vai ficar assim, ó. Você não é mexicano, ó. You aren't Mexican. Aí olha só. Vai ser are you, que eu estou conversando com você, né? Então, o sujeito aqui é o you. Entenderam isso? Bem fácil, né? Só que question tag não é uma coisa fácil. É uma coisa complicada, na verdade. Tá fácil aqui porque os meus exemplos são fáceis, tá bom? Então, vamos lá. Só quero que vocês peguem a ideia geral, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Eu já vou traduzir aqui embaixo, tá? What are question tags? Então, o que são tag questions or question tags? Tá vendo? Elas têm vários nomes, ó. Você pode falar tag questions, mas é muito comum você vir assim também, ó. Question tags. Question tags, ao contrário. Então, você pode falar tag questions, tag endings, question tags. E qual que é a estrutura? É essa aqui. Verb plus subject. Onde elas ficam? At the end of the sentence. E sempre é uma relação oposta. Se a frase é positiva, a question tag é negativa. Todavia, vejam só, se a frase é negativa, a question tag será positiva. Então, vamos usar os exemplos de baixo. Ó. Você gosta de chocolate, não gosta? So, você gosta de chocolate é you like chocolate. You like chocolate. Estou afirmando. Você gosta de chocolate. Não gosta? Bom, vocês já sabem que tem que usar aqui o verbo mais o sujeito, certo? Vejam só. Que verbo que eu vou usar aqui? Quando for o verbo to be, você repete o verbo to be. Mas, quando for verbo no presente, verbo no passado, verbo no futuro, você vai ter que usar, pay attention now, guys, the auxiliary verb daquele tempo verbal. Então, você vai usar o auxiliary verb, o verbo auxiliar daquele tempo verbal. Então, se for o present, você vai usar o
o do, né, o does, dependendo do sujeito. Se for o past, você vai usar o did. Se for future, você vai usar will. Se o futuro tiver sido construído com will, né? Mas lembrem-se que futuro também pode ser construído com isso aqui, ó. Be going to, né? Be going to. Aí você vai usar o verbo to be mesmo, porque como eu falei aqui em cima, ó, quando é o verbo to be, você usa o verbo to be. Então vamos ver se vocês entendem no geral. Eu tô falando em português para deixar bem claro, tá bom? Porque eu tô falando rápido, na verdade, já que a aula tá quase acabando. Então olha só. You like chocolate. Tá no present, past or future? Present. Present. Então, olha só como é que eu vou fazer aqui a construção da question tag, ó. Não gosta? Será que eu posso falar assim, ó? Por exemplo, tem aluno que faria assim, gente, ó. Not like. É um erro gravíssimo você falar assim, ó. Not like. Ó, you like chocolate, not like. Não existe esse not like, tá bom? Existe uma estrutura gramatical pronta. Então, ó, você vai usar o verbo auxiliar do presente, né, que é o do ou does. E o sujeito. O sujeito não é o você? Com você eu uso do ou uso does? Do. Do. Então vai ficar assim, ó. Just a moment. Ai, o que eu fiz aqui? Ó, vai ficar assim, do, you, né? Só que lembram que eu falei que quando é positivo na frase, a question tag vai ser negativa. Aqui vai ser negativa, então eu vou ter que pegar esse do you e falar, na verdade, assim, ó, don't you, ó, don't you. You like chocolate, don't you? You like chocolate, don't you? Você gosta de chocolate, não gosta? Então, ó, vejam só. Don't you, porque aqui tá na negativa, mas poderia ser afirmativa. Ó. Imagine que eu falasse assim, you don't like chocolate. Você não gosta de chocolate. Gosta? Como é que seria o gosta aqui agora? Ó, a frase Do é assim, you? Do you, exactly, Leandro. Deixa eu só escrever a frase em português, ó. Você, eu tô declarando, né? Você não gosta de chocolate. Aí vem a perguntinha, question tag, ó. Gosta? Tá vendo? Esse gosta busca confirmação, ó. Eu tô tentando obter da pessoa confirmação para aquilo que eu afirmei a respeito dela. Então, ó, you don't like chocolate. Aí tem aqui o gosta, tem aluno que faz assim, ó. You don't like chocolate, like? Tá vendo, ó? You don't like chocolate, like? Like? Tá errado esse like. Por quê? Não pode falar assim, like. Você tem que usar uma question tag. E a question tag tem essa estrutura aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o auxiliary verb seguido do sujeito. E como o Leandro falou, vai ficar assim, ó. Do you. Então, estão vendo que esse do que está aqui está substituindo o verbo gostar? Porque na estrutura eu tenho que usar o verbo auxiliar, que é o do, no caso. Vamos para o passado, ó. Você foi ao show da Rita Lee, não foi, ó? You went to Rita Lee's concert. Ó, you went to Rita Lee's concert. Eu acabei de afirmar, ó. You went to Rita Lee's concert. Qual é a question tag? Como é que eu falo não foi? Será que eu posso falar assim, ó? Eu vou fazer errado para vocês verem, ó. Not went. Ó. You went to Rita Lee's concert. Not went. Tá vendo? Não foi. Tá errado. Qual seria o correto? Exactly, Cláudia. Didn't you. Tá vendo o que a Cláudia fez, ó, gente? Ela usou o sujeito you e ela pegou o auxiliar, o verbo, né, auxiliar do passado e pôs aqui. Aí, como a question tag era positiva, ela usou a negativa aqui, tá bom? A negativa. Mas poderia ser o contrário. Tipo assim, ó, você não foi ao show da Rita Lee? Foi? Tipo, ó, você não foi. Foi? Aí seria assim, you didn't go to Rita Lee's concert. Did you? Ó, did you? Bom, você vai ao parque mais tarde, não vai? Ó, você vai ao parque mais tarde, não vai? This is future, tá bom?
Para não complicar muito, eu vou usar o future com will, tá bom? Will. Então, ó, você vai, eu tô afirmando, ó. You will go to the park later. Ó, you will go to the park later. Não vai? Como seria esse não vai? Será que eu posso falar assim? Not will go, not will go. Será que eu posso falar isso? Ou então simplesmente assim, ó, not go. Tem aluno que, por Deus, tem aluno que fala assim, not go, tá errado. Vocês já sabem que tá errado. Então qual seria o correto? Want you? Want you? Want you, exactly. Want you, want you, want you. Não vai? Tudo bem? E isso daqui, gente, se aplica a tudo. Por exemplo, uma frase no present perfect. Uma frase no present perfect. Vocês sabem que o present perfect é o have, mais o outro verbo no past participle, né? Past participle. Então, let me write one example here, just a moment. Olha só. Imagine that I say something like this, olha. You have... Vou pôr na negativa. You haven't finished your homework yet. You haven't finished your homework yet. Essa frase significa... Só um segundo que travou meu quadro aqui. Essa frase significa o seguinte, ó. Você ainda não terminou o seu dever de casa. Ó, você ainda não terminou seu dever. Imagine que a pessoa termine falando assim, ó. Você ainda não terminou seu dever. Terminou? Você ainda não terminou seu dever. Terminou? Como que seria esse terminou aqui, ó? Será que eu poderia falar assim, ó? You haven't finished your homework yet. Finished? Será que eu poderia falar isso daqui? Ó, finished? Finished? Você não terminou. You haven't finished your homework yet. Finished? Terminou? Tá errado, não posso falar isso aqui. Qual seria o correto? Lembra? Have you? Have you? Have you? Você tem que pegar o verbo auxiliar daquele tempo verbal. Qual que é o auxiliar do present perfect? O auxiliar do present perfect é o have. Então, ó, you haven't finished your homework yet. Have you? Have you? Então, tá vendo? Eu tô falando isso para vocês perceberem o seguinte, ó. Em português é comum a gente falar né o tempo todo, né? Ó. Você não terminou ainda, né? Ó, você não terminou ainda seu dever, né? Tá vendo, né? Então, o né se encaixa em tudo. Aí, por isso que em inglês, o né é uma das palavras mais difíceis de você traduzir. Por quê? Porque ele vai mudando, ó. Pode ser didn't you, don't you, do you, are you, e coisas do tipo. Então, a estrutura muda, porque, na verdade, a estrutura é essa daqui, ó. Auxiliary verb plus subject. E ainda tem que tomar cuidado com os sinais, né? Positivo e negativo, negativo e positivo, tá bom? Sempre ao contrário. I hope you could understand that. Não é a matéria do livro de vocês, não sei se vocês perceberam, não é a matéria. O livro de vocês, ele se resume a isso aqui. Falar para vocês que é uma estrutura muito usada nas conversas, na fala, né? A gente usa muito isso daqui quando a gente está falando com as pessoas. E o livro não entra em detalhes, porque o tópico gramatical de vocês, na verdade, é outro, tá bom? E como eu falei para vocês, eu vou publicar aula gravada para vocês verem nos próximos dias, tá bom? E então é isso. Vejo vocês, então, na segunda-feira, pessoal. See you next Monday, tá bom?